Olá, como você tem encarado o isolamento social? Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, o isolamento social tem sido apontado como a medida mais eficaz para evitar a disseminação do vírus na sociedade. As autoridades médicas, sanitárias do mundo todo estão convencidas de que o isolamento social é uma medida efetiva para preservar vidas. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você concorda com as autoridades sanitárias de que o isolamento social realmente é uma medida efetiva para conter o avanço da doença, da Covid-19? Ou você acha que está havendo um certo exagero por parte das autoridades médicas, dos governantes, enfim? O que você pensa sobre isso? O fato é que, nesse cenário de incertezas que a gente vive, a gente não sabe quanto tempo isso tudo vai durar. Existe uma recomendação do isolamento social por parte das autoridades médicas do mundo todo e é algo que depende, que compete a cada um de nós seguir, que envolve a responsabilidade individual. Quer dizer, a recomendação existe, mas para seguir é uma decisão pessoal. Seguir essa recomendação é uma decisão que compete a cada um de nós, não é mesmo? Porque nós não fomos criados para viver isolados, afastados uns dos outros, mas para vivermos em sociedade. Né? Nós fomos criados para estabelecermos vínculos, para nos relacionarmos com as outras pessoas, para estabelecermos vínculos afetivos. Com algumas pessoas nós temos um vínculo mais profundo, mais intenso, com os nossos familiares, por exemplo, com os nossos amigos. E pensando sobre essa questão da vida social, eu trouxe aqui para a gente pensar juntos, para a gente refletir, lá do Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais que fala sobre a lei de sociedade, e dentro da lei de sociedade a necessidade da vida social. Na pergunta 766, Allan Kardec pergunta para os espíritos: a vida social está na natureza? Eles respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu em vão ao homem a palavra, bem como todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então vejam, os espíritos nos dizem que Deus fez o homem, quer dizer, criou a todos nós, espíritos imortais que somos, para vivermos em sociedade e não para vivermos isolados uns dos outros. E para essa vida em sociedade, Deus deu ao homem, ao ser humano, a capacidade da comunicação, a palavra. E também todas as outras faculdades que nós podemos mobilizar, faculdades intelectuais, faculdades morais, que podemos mobilizar, que podemos desenvolver, aprimorar no contato com os nossos semelhantes. E então aquela necessidade de início, no início da trajetória evolutiva do ser humano, que era uma necessidade da vida social, hoje se tornou uma verdadeira habilidade. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível, enorme, de conviver em grupo, de gerenciar conflitos, de lidar com situações adversas, como tem aquelas que têm dificuldade, são mais retraídas, gostam de ficar mais isoladas, mais afastadas, mas o fato é que todos nós precisamos da vida social. Precisamos viver em sociedade para que nós possamos, no contato com os semelhantes, mobilizar, desenvolver, aprimorar as nossas faculdades e a capacidade de comunicação que a gente tem, não é? Pois bem, o fato é que a pandemia avança, a da Covid-19, e à medida que ela avança, novas recomendações vão surgindo e exigindo de nós, de cada um de nós, que nos adaptemos em termos de comportamento a essas novas recomendações. Então já vimos a questão de lavar as mãos com frequência, com água e sabão, do isolamento social, agora a necessidade de usar máscara quando for às ruas. Tem aquelas pessoas que, embora estejam respeitando o isolamento social, elas necessitam sair de casa para realizar tarefas, serviços essenciais. Então elas precisam estar protegidas, usar, por exemplo, a máscara.
seguir as recomendações, obedecer essas recomendações. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Nós não podemos tomar decisões pensando só na gente. A gente precisa pensar no coletivo, né? Nós somos uma coletividade no planeta. Então, tudo aquilo que o indivíduo faz, ele pode trazer consequências para o conjunto social que ele faz parte. E sobre essa questão de obedecer, né, as recomendações, eu encontrei na lição, numa mensagem que tem de Lázaro, do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Lázaro, na lição, na mensagem Obediência e Resignação. Tem uma frase dele que me chamou a atenção, que ele diz assim, uma definição que ele traz sobre obediência. A obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Vejam, então ele coloca essas duas virtudes como necessárias para que nós possamos viver de maneira harmoniosa, de maneira a respeitar a nós e aos nossos semelhantes na sociedade. Com relação à definição que ele traz de obediência, né, que é o consentimento da razão, se a gente observar, o que ele quis dizer aí, né, como sendo a obediência o consentimento da razão. Consentir é permitir, é quando a razão permite, ou seja, quando aquilo que chega para você faz sentido para você. Você compreende as razões, os motivos, aquilo tem um significado para você, aquilo se oferece como algo que a sua razão aceita. Então, quando a gente pensa nessa recomendação do isolamento social, é uma recomendação que, se a gente observar, visa preservar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes, principalmente das pessoas com quem a gente convive, que a gente ama, que a gente gosta, que a gente quer bem, que a gente quer viva, não é? Então, pensando nessas pessoas, da mesma forma que a gente tem que pensar na gente também, a gente precisa se cuidar. Quer dizer, a minha atitude de me proteger, ela vai repercutir no outro, né? Se eu não me protejo, eu coloco em risco a vida dos outros, das pessoas com quem eu convivo. E se eu me protejo, eu estou protegendo o outro também. A minha proteção contribui para proteger o outro. Então é importante a gente observar que quando Lázaro ele traz essa definição da obediência como consentimento da razão, significa que é algo que eu compreendo e que eu me torno responsável, né, por ter essa atitude, uma vez que eu já compreendo. Eu entendo as consequências, o alcance disso, dessa atitude, desse gesto, desse comportamento, né, eu tenho plena consciência do que significa seguir determinada recomendação, que visa proteger a minha saúde e proteger a saúde das pessoas com quem eu convivo. Então Lázaro chama atenção para essa virtude da obediência, no sentido de você fazer algo que você sabe o que está fazendo, que você tem a noção clara, que você está comprometido com essa atitude, né? Para que esse tipo de virtude que é ativa, né? Não é algo passivo, não é a obediência passiva, mas a obediência ativa, onde você age de maneira consciente, responsável, cumprindo com o seu dever, sabendo o que está fazendo. Então é nesse sentido que ele chama atenção, para que nós aprendamos a ser obedientes nesse aspecto, né, do consentimento da razão. E junto com a resignação, né, que é o consentimento do coração, que nós possamos, através dessas duas virtudes, termos uma vida mais harmoniosa, mais respeitosa, junto com as outras pessoas, né, na nossa vida social. E uma característica importante que o ser humano tem é a capacidade de amar a nossa espécie, a espécie humana. Então, esse amor solidário que tanto nós estamos necessitando nesse momento é aquele que vai permitir com que nos ajudemos uns aos outros para sairmos juntos, de maneira solidária, dessa crise. É aquele amor que tem compaixão para com o outro, para com o sofrimento alheio, que não vê distinção de religião, que não vê distinção
de condição social, distinção financeira, cultural, seja de que aspecto for, né? O outro merece a mesma consideração e respeito que eu tenho, que eu quero para mim. Então é importante a gente observar que nessa capacidade que nós temos de respeitar um ao outro, de ter compaixão um para com o outro, dessa forma nós estamos expressando o nosso sentimento de amor uns pelos outros. É essa capacidade que nos distingue enquanto espécie humana, né? Nós temos a possibilidade, nessa crise toda que estamos vivendo, de exercitar essa capacidade de amar, do amor solidário, de ajudar o outro, de perceber aquela pessoa que está numa privação material maior, que necessita de ajuda, de estender a mão, mesmo no isolamento, a gente ser capaz de perceber que a gente não está sozinho, que nós estamos formando uma verdadeira rede, um ajudando o outro, para que todos possamos sair juntos dessa, não é? Muito obrigado, um grande abraço e muita paz.